Então, vamos atualizar o nosso diário. Ontem eu estive no médico para refazer o meu diagnóstico após muitos exames, né? E agora nós sabemos o resultado. Então, apesar de eu ainda estar com a paralisia facial, o médico conversou comigo, colocou para mim que as 4 lesões cerebrais que eu tenho já diminuíram mais da metade e que elas vão continuar diminuindo devido ao fato de que a radioterapia ainda está fazendo efeito no meu organismo. Eu ainda tenho alguns pequenos focos no meu pulmão, mas são muito pequenos, praticamente inexpressivos. E no restante, o meu organismo está tudo ok. E, inclusive, nos exames de sangue e tudo mais, não fosse o fato de ter as ressonâncias e tudo mais, somente pelo exame de sangue não se poderia saber da doença, né? Então, na verdade, a doença está totalmente controlada e eu estou procurando, né? No caso, eu estou mais saudável e tudo mais. Pude abandonar alguns dos remédios que faz toda a diferença, né? Especialmente o corticoide, que foi responsável pelo meu aumento de peso e mais alguns probleminhas que eu tive aí, dor muscular e tudo mais também. Então, alguns dos medicamentos que eu tomava, eu vou poder deixar de lado, assim como outros foram colocados na lista para mim tomar por causa de colesterol, triglicerídeo e coisas assim. Então, estamos bem, graças a Deus. Eu acho que todo mundo, de uma certa maneira, quando me vê, espera de mim e me pergunta, ou então coloca para mim, né, a questão do milagre. Mas a verdade é que desde o começo o milagre para mim foi diferente, né? A minha situação desde o início foi muito inusitada. Então, eu era uma menina de 28 anos, descobrindo um câncer de mama, estando amamentando a minha filha de 2 anos. Fiz todo o tratamento que respondeu muito bem, né? Eu respondi bem ao tratamento. Quando fiz a cirurgia, tive esse problema. O câncer foi para o cérebro, que também foi uma coisa muito inusitada, de um mês para o outro. Eu estava com várias lesões no cérebro já. Então foi algo assim bem, né, até mesmo para os médicos. Mas também voltei a responder ao tratamento e deu tudo certo. E acho que tem muito disso nas pessoas, né? Então, acho que elas sempre imaginaram que o desejo do meu coração era cura, era... E por mais que você queira, com certeza, a gente não quer estar nesta situação, não é? É todo um processo, exige muita paciência, perseverança. Eu tenho, graças a Deus, eu fui muito bem cuidada, então eu não posso reclamar de forma nenhuma. Mas a gente tem que lidar com muitas coisas, né? Como, por exemplo, a minha aparência, como o olhar das pessoas sobre isso.
que é uma coisa real e é uma coisa que, por mais que você trabalhe, é dolorosa. O fato de eu não poder estar trabalhando, o fato de, né, tantas situações que envolvem isso. Mas a grande verdade é que eu recebi o meu milagre. Mas ele tem muito mais a ver com a salvação da minha alma e com a minha alegria, com o meu bem-estar espiritual, do que com o meu corpo, o meu organismo, a doença em si. Então, a grande alegria que eu recebi, o grande milagre que eu recebi, foi o momento em que Deus falou seriamente comigo e me resgatou para Ele, me levou de volta para os braços dele. Porque é muito fácil você entender a grandeza de Deus, porque realmente é uma coisa extraordinária. Então, você crer em Deus, você saber que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, isso não é difícil. Nós temos fé em Deus, nós acreditamos no poder dele, mas muitas vezes nós não acreditamos que o poder dele pode se manifestar na nossa vida. Por nós nos sentirmos falhos, por nós nos sentirmos pequenos, pecadores, às vezes pensamos, Deus é poderoso, mas por que Ele faria na minha vida? Por que Ele faria para mim? Eu não mereço. Mas com o tempo e a proximidade dele, nós entendemos que nós nunca vamos merecer e que não é por merecimento. Nós entendemos que o amor dele não é por mérito, e sim pela graça maravilhosa que ele nos proporciona, e que o nosso valor não é medido por quem somos ou por aquilo que nós fazemos. O nosso valor já foi pago e ele não muda. O nosso valor foi o preço que Jesus pagou por nós. E esse valor não muda. Então a gente começa a entender que, apesar dos nossos erros, apesar de tudo, nós ainda somos amados, porque isso não muda. E nesse momento em que eu pude entender que Deus é fiel a si próprio e procurava vir me resgatando, me trazendo, mesmo que eu mesma estivesse me afastando e me afastando e me afastando, foi neste momento que eu pude experimentar a plenitude, a vida abundante em Deus, de forma espiritual, em que eu pude sentir o meu coração sendo mudado, quebrantado, a minha mente sendo transformada. Aí está o milagre. Aí está o momento em que eu pude me levantar e sentir a alegria do Senhor na minha vida. E isso para mim fez toda a diferença. Isso era exatamente o que eu necessitava, o que eu precisava. Então eu pude descansar em Deus. Eu pude entender que não importa o que irá acontecer. O que importa é o que eu vou fazer a cada dia, a cada hora que o Senhor me proporciona. E o desejo do meu coração de estar com Ele e de descobrir o que Ele quer para mim. Me dedicar a Ele. Como igreja, me dedicar a Ele. Isso daí fez toda a diferença para mim. E é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, muito obrigada pela atenção e até mais.